Bom, gente, voltando aí ao segundo vídeo, né, continuando o nosso tema sobre mal-estar na civilização, a gente terminou falando sobre a finalidade inibida do amor, né, do sexo, da energia sexual. A felicidade, então, a finalidade inibida seria exatamente esse processo, né, onde eu desvio a minha libido para outros pontos, para outros lugares. Bom, nisso, né, nesse processo onde essa finalidade ela vai ser inibida, ela vai ser desviada, não necessariamente os indivíduos vão se voltar para o outro, não é isso, né? Então, vamos lá. O fato de existir, por exemplo, as famílias, o amor, né, faz com que as pessoas aumente o número de pessoas, aumente a população e com isso as famílias se constituam, né? Elas vão se constituindo enquanto estruturas, enquanto instituições da sociedade vão crescendo. Mas vejam, por exemplo, né, dois indivíduos eles se unem para formar uma família, né, ligando aí pelo amor, ligados aí pelo amor, né? Então, antes, né, essa ideia de família ela estava muito concentrada na ideia de homem e mulher. A família hoje se estendeu bastante. Eu não falo nem da família homoafetiva, não é nem isso. Há outros modelos de família que nós ainda estamos no processo de aceitação. Então, por exemplo, eu acho que a família homoafetiva, inclusive, já tem conseguiu alcançar um nível de aceitação bastante razoável, se é que eu posso dizer assim, né? Mas, por exemplo, a mulher, a mãe e o filho é uma família, mesmo com o pai não existindo. Ali é uma família, há o amor ali, né? A avó e o neto, né? A avó e a filha, o tio e o neto, né? Ou os pais, né? Duas mães, um pai e um filho. Há uma infinidade hoje de modelos familiares que a gente ainda está se adaptando. A própria psicanálise às vezes não dá conta nem de conseguir explicar, por exemplo, uma família poliamorosa, onde há mais de dois indivíduos, há três, há quatro, né, que não deixam de ter o amor, não deixam de ter o respeito, né? Então são coisas que a própria psicanálise tem um pouco de dificuldade ainda de adaptar. Mas o que o Freud chama atenção é que essa palavra amor, ela é para ser usada sempre na vida dois. Então eu amo a Milena, que é minha namorada, né? O Aloísio ama a Jailza, que é a esposa dele. Então o amor ele é investido sempre no objeto do outro. Nunca, enfim, nunca não, mas a ideia quando se fala em amor é sempre pro outro. Só que a palavra amor caiu acabou perdendo esse esvaziamento desse sentido. Então, por exemplo, o pai fala que ama o filho, a mãe fala que ama o filho, né? O pai fala que ama a filha, a mãe fala que ama a filha. Esse amor é um amor que ele é inibido na sua finalidade. Ou seja, é um amor que não é um amor sexual, é uma afeição, é um afeto, mas não é um amor de ato sexual. Por mais que tenha todo o complexo do Édipo, que a gente já conhece, envolto no problema. Mas é um amor que o indivíduo ele tem a ciência. Eu não posso fazer sexo com esse indivíduo, mas eu amo, mas eu tenho afeto por ele.
né? Então, quando o irmão fala para a irmã que ama, há também ali esse amor inibido, né? Há ali a afeição, há um sentimento positivo, né? Mas que não é esse amor sexual, esse amor que o Freud pressupõe que começa a sociedade, que leva a sociedade a se estruturar. Assim como, por exemplo, né, porque vejamos, né, o amor ele está ligado a essa parte sexual, essa parte sensual, né, que é nosso inconsciente, por ser algo instintivo. Então está no inconsciente totalmente. Então é algo do instinto. Só que com o avanço da civilização e a construção da civilização, o incesto ele é proibido. Não é possível você casar, fazer sexo, copular com o seu filho, com a sua filha. Né? E, bom, se ele é proibido, eu tenho que encontrar uma outra forma, então, de amar esse sujeito. Então, ele inibe a última parte, né? Ele vai inibir a parte sexual, né? Não posso fazer sexo, mas todo o resto ele mantém. Então ele ama o filho, ele ama a filha, ele deseja de uma maneira até mais do que a própria esposa. Não no sentido de que ele não no sentido, né, sexual, mas porque ele realmente ama e não tem sexo, não entra o sexo. Numa relação a dois, por exemplo, onde... Por isso quando um paciente entra no nosso consultório e vai falar assim, olha, minha relação com meu marido tá uma merda, ele é um cachorro, um cafajeste, ele faz isso, ele não me ajuda em casa, ele é um vagabundo, não gosta de trabalhar, mas o sexo? É sempre bom perguntar para o paciente como anda o sexo. Sócrates, mas por que perguntar sobre o sexo para o paciente? Não tem sentido. Tem. Quando a gente pergunta, o sexo numa relação a dois, ele tem que ser, não vou dizer primordial, principal, mas ele tem que haver, tem que existir, tem que ter o desejo pelo outro, esse desejo sexual. Então o cara, eu tô tendo uma paciente que ela falou exatamente isso. Olha, minha vida tá uma merda. Eu voltei da clínica com depressão tem um tempo, tem 2, 3 meses. Minha filha tá doente, meu marido não para em casa, só trabalha, sai com os amigos, não dá atenção pra mim, não sei o que. Mas e o sexo? O sexo continua bem, a gente faz sexo todo dia, toda noite, ele me procura. Entendem? Então ali demonstra que ele sente desejo, que ela sente desejo, que os dois se amam, que há aí o amor, né? O amor, esse amor genital. O que há, nesse caso, né, tem solução. É possível trabalhar aí com ela para entender por que ela quer tanta atenção dele, qual que é o motivo, né? Se não é uma transferência paterna. Agora, se ela me dissesse assim, olha, Sócrates, a gente não faz sexo, ele não me procura. Aí é algo muito complicado, porque demonstra que ela saiu do campo do desejo dele e ele saiu do campo do desejo dela. Então, fica complicado você manter isso aí, porque a relação vai estar estruturada em outra coisa, e não o outro. Ela vai estar estruturada na figura do pai, na figura do amigo, do parceiro, mas não na figura do objeto de desejo. Então é preciso que o indivíduo ele se estruture para que o companheiro dele, o outro, esteja nesse campo do objeto de desejo. E o sexo, ele é o determinante nisso, para você saber se o cara está no seu tá aí nesse campo do objeto de desejo. Você olhar para ele e falar assim: nossa, eu sinto atração, eu sinto tesão nesse cara. Então, pronto, nossa, então beleza, é ele mesmo. Né? Claro que, né, não é só isso. Ele vai demarcar o desejo, mas não é o sexo pelo sexo, tem que haver o afeto.
Agora, um não pode. Elas são interligadas, assim, entende? Não pode só haver o afeto, mas também não pode só haver o sexo. Tem que haver os dois ali. Mas Sócrates, eles estão brigando. A briga também representa. Porque se você briga, é porque há ali uma esperança, há ali uma. Como é que fala? Esperança não. Jesus do céu. Há ali uma. Enfim, você espera algo do outro. E se você espera algo do outro e ele não te dá, você se frustra. Então demonstra que você demanda do outro algo, que você deseja algo do outro. Né? Então a relação sadia para Freud é essa relação onde o sexo, né, ele tem ali o seu papel, que é um papel muito importante. Né? A falta dele denomina algo, assim como a falta de afeição também denomina algo. Então, o amor né, o amor inibido na sua finalidade vai ser tanto para, né, ele tanto vai se estender para sua família, ambos, né, vão se estender tanto para sua família quanto para o mundo externo. Então, dentro de casa, o meu amor sensual vai ser para minha esposa. O meu amor inibido para minha finalidade vai ser para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus irmãos, para os meus pais, para os meus avós, né? Vejam, o amor sensual, ele só é para o outro. Mesmo que esse outro sejam outros, que é bem complexo, né? Como a gente já falou anteriormente no vídeo, a pessoa que ela consegue ter mais de um parceiro sem se fartar, se cansar rápido, ela consegue ter um malabarismo com a sua energia sexual fantástico. Né? As pessoas têm conseguido, as relações não monogâmicas têm mostrado isso. Mas, na maioria dos casos, o amor sensual, sexual, ele é voltado simplesmente para o outro, para o parceiro. E o inimigo de finalidade ele pode ser para vários, né? Então, assim, por exemplo, começa a amizade, né? Aquela pessoa que você tem como amigo, né? A amizade ela começa no amor sexual e pode se tornar um amor inibido na sua finalidade. Você pode olhar para o outro, se sentir atraída, e aí você fala, nossa, e tal, aí você começa a conversar e você fala, não, eu não quero ele como assim, eu quero ele como amigo. Acho que, né, a atração é legal, é boa, mas é melhor assim, né? Você acabou de inibir aí o ponto sexual, né? Toda a amizade começa nesse ponto, né? É como um apaixonar-se pelo amigo. Você se apaixona pela pessoa. Então aquele amigo mesmo, você quer ver a todo momento, quer estar com ele junto em todo canto, né? O tempo inteiro, né? Enfim. Um outro ponto também, né, que há aí na questão do amor sexual é que pressupõe a exclusividade. Exatamente por essa canalização da libido. No amor inibido, né? Um amor inibido em sua finalidade, porque fica feio o amor, só falar amor inibido, né? Ele não, a exclusividade não é regra. Você pode ter 20, 30, 5 mil amigos e tá tudo bem, tranquilo, né? Você pode ter 20, 30, 40 filhos e você vai amar todos. Não do mesmo jeito, mas você vai amar todos. Entende? O amor vai estar ali, vai existir o amor, né? Você pode ter 2, 3 pais que vai funcionar do mesmo jeito. Agora, para o Freud, o amor sexual ele é exclusivo. Ele é só de uma pessoa, né? Daí a dificuldade, por exemplo, dos psicanalistas em lidar com esses novos modelos de família não monogâmicos, né?
pessoas que se casam com 3, né? São 3 pessoas casadas, 4 pessoas casadas, porque como você pressupõe exclusividade ele pensa só a exclusividade do outro. Mas, enfim, há ali uma exclusividade. Se a gente parar para pensar, é um casamento a 3. Os 3 são exclusivos um do outro. Então, essa exclusividade é mantida. Se a gente for parar para pensar, de uma certa maneira ela vai ser mantida. Bom, até aqui a ideia, né, é que a gente situe um pouco por onde passam as famílias. Então, por onde passou a construção das famílias, né? Desde lá da pré-história, dos homens das cavernas, até as tribos indígenas e até o que a gente tem hoje como estrutura, sociedade, família, né? Tem um livro que chama-se A Origem do Estado, da Família e da Propriedade Privada, que é do Friedrich Engels. É um livro fantástico. E ele vai mostrar pra gente como que as famílias elas foram sendo constituídas ao longo dos anos, ao longo do passar do tempo, das décadas, dos séculos. E ele vai mostrar, por exemplo, que houveram momentos em que o amor inibido ele não existia. Então o clã, o Totem Tabu, por exemplo, fala bastante disso. O clã se relacionava com o clã, e somente com o clã. Por quê? Para que houvesse ali então uma continuidade desse clã. Então o pai se casava com a filha, mãe, neto com a avó, era uma doideira, né? Só que a entrada do incesto é um marco, assim na história, enfim, para a história mesmo, não só na história psicanalítica, mas na história como um todo, porque vai mostrar que, olha, não dá para vocês se relacionarem só entre vocês precisam aí se relacionar com outras pessoas, né? A sociedade ela não vai ser feita só do seu clã. E com isso a civilização ela vai aumentando, né? Ou né, o Engels ele vai falar, por exemplo, que há uma sociedade, há uma tribo onde ela é matrilinear, ela não é matriarcal, ela é matrilinear, ou seja, a mulher, a linhagem é feminina. Então os meninos eles não sabiam quem era o pai, mas as mães eles sabiam. Então toda mulher era mãe na tribo. Nenhum homem era pai, mas as mulheres eram mães. Então isso tudo foi mudando, né? Isso foi mudando. Na Grécia, por exemplo, o mito dessa ideia de como nasce, por exemplo, o patriarcado, e aí eu estou citando a mitologia grega, porque o Freud se baseia muito na mitologia grega, Eros, Thanatos, Édipo, são todas a mitologia grega. Surge exatamente com o Édipo, né? Porque, veja, o Édipo ele mata a mãe ele mata o pai para se casar com a mãe. Então ele é levado pelas ninfas, pelas arpias, perdão, para ser julgado. E quando ele é julgado, ele vai ser julgado, um dos acusadores fala para Hades, né, olha, ele matou o pai. E Hades, tudo bem, não há problema nisso. Não, mas o pai é o ser mais importante, porque o pai provê e tal, e tal, e tal. E aí surge, né, claro, dentro da mitologia, a ideia do assassinato do pai. E o pai então passa a ser o centro da sociedade, o homem passa a ser o centro da sociedade, por isso patriarcado, né?
Então o pai ele passa a ser o centro, né? E a mãe ela passa a não ter nenhum tipo de regalia. E aí o Édipo, na história da mitologia, ele é liberado, mas Jocasta é julgada culpada pela morte do marido. Porque ela sabia do filho, ela tinha levado o filho para uma outra aldeia. Então ela esconde do pai a todo momento que ele tinha um filho. Então por isso o Édipo é inocentado e Jocasta é acusada. E a sociedade passa então a girar em torno do pai, em torno do homem. Né? Bom, então o incesto, né, ele vai colocar aí o limite para a nossa civilização, o limite para o nosso fazer. Né? Eu tô aqui, eu tenho uma filha, eu não posso fazer sexo com ela, eu tenho que encontrar uma pessoa, minha mulher, né? Enfim. Da mesma forma que quando as relações elas criam aí um caráter edipiano, né? Édipo, isso acaba comprometendo a relação. A relação ela tem que ser a dois. A relação ela tem que ser do outro. Então eu enxergo o outro. Se eu transfiro para o meu outro a minha figura paterna, a minha figura materna, não há relação sexual. Não há sexo, não há desejo, não há atração. Exatamente pela questão desse amor inibido, amor com a finalidade inibida. Porque, veja, o meu pai, eu não faço sexo, a minha mãe, eu não faço sexo com ela. Por que que então, com a minha namorada, se eu transfiro para ela a figura materna, eu faria? É o mesmo amor. Eu não vou ligar um amor sexual, eu vou ligar ela a um amor que tem ali a sua inibição de finalidade. Então, por isso que o incesto, para Freud, ele é certeiro. Assim. Ele vai mostrar, olha, não dá. Né? A relação edipiana ela precisa ser cortada, ela precisa terminar. O indivíduo ele tem que estar no campo do seu desejo e não no campo do seu pai, no campo da sua mãe, né? Que é o que o Freud pressupõe. Então até aqui ele vai dar esse parâmetro aí de como que as famílias elas vão se organizar, de como que elas vão surgir, né? De como que a sociedade como um todo vai se organizar também. Vai se organizar também, né? Então, com um amigo, eu posso investir tanto uma quanto outra. Eu posso ter tanto o amor sexual quanto o amor com a finalidade inibida. Com o parente, não. Né? Então, enfim, ele vai falar bem nesse início. E como objetivo não é só essa busca do amor do outro, mas também a construção da família, um dos principais esforços que a civilização vai fazer é a de manter a família unida, a família perto, né? Por isso que antigamente, hoje em dia nem tanto, mas antigamente os pais, os filhos, o primogênito, ele casava, ele morava na casa dos... o primogênito ele tinha que sair e construir a sua casa, o seu império. O filho mais novo, ele tinha que ficar e cuidar dos pais. Né? Por isso que as pessoas costumam comprar, enfim, antigamente compravam casas perto dos pais, porque a família é algo que o objetivo não é que você se separe, pelo contrário, é que você se mantenha unido. Né? Aquela mãe que a gente fala que mantém sempre os pintinhos embaixo da asa, né? Então, isso inclusive é um modo de vida nômade, né? Um modo de vida onde
se você anda sozinho, você tem menos chance de sobrevivência. É algo ainda da nossa genética dos antepassados, né? Então, assim, não é algo consciente, né? É algo inconsciente. A ideia de que eu preciso estar junto para sobreviver. Entendem? Assim, eu posso me distanciar, posso ir morar em outro país, mas eu preciso ter a minha relação com a família para que eu possa sobreviver, né? Essa é a ideia do bando, aquela ideia de bando, né? Por isso que às vezes também os pais têm uma dificuldade em aceitar o namoro dos filhos, porque já é um bando fechado. Vai entrar uma pessoa estranha ali naquele recinto, né? Por isso que os clãs casavam em si, né? Não entravam pessoas de fora, porque adentrar ali aquele círculo de confiança, aquele círculo de amor, um indivíduo estranho, um corpo estranho, é como um corpo mesmo que você pega uma doença. Os anticorpos eles vão atacar, porque eles não sabem o que se trata, né? Você toma um negócio que você nunca tomou, o anticorpo ele pode querer atacar, porque ele não sabe o que é. Então, isso é algo mesmo da nossa genética, né? Essa ideia de que eu preciso ficar junto, principalmente na infância, né? Tem isso é só um parênteses, né? Tem um comediante que ele fala o seguinte, né? A vida dos pais depois que os filhos nascem, cuidar do bebê, por exemplo, né, se você é pai de primeira viagem, é garantir que ele não morra. É basicamente isso. Você faz tudo para que o bebê não morra, para que ele sobreviva, para que ele cresça, né? E é isso mesmo, assim. A infância, né, ela tem esse papel preponderante porque é o mais forte cuidando do mais fraco. Então, no bando, os mais fracos eram sempre protegidos, são sempre protegidos, né? Os nômades, quando andavam, os mais fracos eles sempre iam na frente e os mais fortes atrás. Assim como se você olhar, por exemplo, uma alcateia de lobos, o líder está sempre no fim da alcateia. E os mais velhos, os doentes, eles estão sempre no início da alcateia, porque é um processo de proteção, né? Para que eles possam garantir a viagem. E assim funcionava nas tribos. Os mais velhos eram protegidos, os mais novos, né? Então a família funciona mais ou menos no mesmo esquema. A gente protege as crianças até que elas cresçam e possam nos proteger porque nós estamos velhos, né? E isso ele vai dizer que é algo genético, é algo que vem dos nossos ancestrais, não é algo enfim, que nós carregamos dentro de nós. Só que como em todas as tribos, né, há sempre o rito de passagem. Para a mulher, o rito de passagem é a menstruação, a monarca, né, hoje, atualmente. Né, para os homens, tem uma tribo na África que o rito de passagem o cara coloca a luva e ficam várias formigas mordendo a mão dele. E ele tem que aguentar aquilo ali. Se ele aguentar, ele se torna um homem. Um outro rito de passagem também de tribos na África é que os homens cortam as peles com um objeto afiado e vão formando queloides, né? E o cara fica com a pele toda cheia de bolinha, parece escama de jacaré. Inclusive essa tribo ela tem uma ligação com o jacaré. Por isso que eles fazem dessa maneira. Né? Uma outra tribo em que os homens e as mulheres eles são separados. Eles se encontram só na hora de comer, na hora de dormir, mas o dia eles passam separados. Então o menino, depois que ele atinge uma determinada idade, acho que ele atinge 12 anos, ele é levado para o lado dos homens e ele é obrigado a tomar, por exemplo, o sêmen do outro homem, porque com isso, e principalmente dos guerreiros mais fortes, porque com isso ele absorve essa força do guerreiro. Eles acreditam que ao tomar o sêmen do guerreiro, eles vão ficar fortes tanto quanto o guerreiro.
enfim, são ritos de passagem que eles encontram para dizer: você agora é um homem, você agora é uma mulher. Atualmente, né, o rito de passagem é o momento em que o jovem ele tem que se separar da família, né? Tem que fora a puberdade, né? A puberdade também é um rito de passagem, mas o rito de passagem maior para o desenvolvimento adulto, para o desenvolvimento onde você sai de uma infância, é o momento em que o jovem ele vai para a vida sozinho, ele sai de casa. Esse é o rito de passagem onde os pais falam para o jovem: você está pronto, você é um homem, vai. Perdão. Só que é uma dificuldade aí do jovem se desligar da família, em ir para outra cidade, em ir para outro mundo, para outro estado, né? Há essa dificuldade exatamente por essa questão filogenética, né? Essa ideia do junto eu consigo viver, sozinho eu morro, né? Então há essa dificuldade, mas é algo que o jovem ele tem que passar, né? O rito de passagem que ele tem que passar para que haja aí a sua maioridade, não só a sua maioridade de idade física, mas a sua maioridade psíquica, né? Para que ele possa pensar só a partir de si, para que ele possa formar uma outra família, né? Enfim, para que ele possa formar outras relações sociais que não só aquela ali do pai e da mãe. E aí ele descobre o mundo, né? Não que a família seja deixada de lado, não é isso, mas ele descobre outras famílias, amigos, colegas de trabalho. Isso vão se tornando outras formas de família para ele, né? Que ele vai percebendo, né? Então, e aí ele vai buscando segurança dentro da sociedade nessa medida. E com isso também garantindo aí o seu desenvolvimento psíquico, né? Mas é sempre difícil para o jovem passar por essa iniciação, né? A passagem, o rito de passagem, ele não é um rito fácil, né? As mulheres que o digam, quando há a menstruação, a cólica, a dor, né? Os homens não sentem isso, não tem isso. Mas não é um processo fácil, né? O rito de passagem não é algo simplório, algo simples de lidar. Não, é um processo que demarca algo, você está pronto para algo. E sair de casa demonstra que você está pronto para encarar a realidade. Porque, vamos voltar um pouquinho, né? A família, ela vai ser sempre o recanto onde quem vai dominar vai ser o princípio do prazer. Então, o princípio do prazer é quem domina a família. Sendo ele quem domina a família, pouquíssimas vezes nós temos contato com a realidade. Claro, assim, né? Há casos e casos, há casos extremos, onde a pessoa ela tem contato com a realidade desde cedo. Abuso, fome, né? Mas para a família ao qual Freud escreve, né? Que é a família burguesa, a família classe média do século XIX, não passa essas dificuldades. Então, o filho quer, o pai se vira nos 30 e faz, ele consegue, né? Ele joga sobre a realidade o véu do prazer, né? Esse véu do princípio do prazer. Então, sair de casa simboliza adentrar ao mundo da realidade, entrar na realidade de maneira que não há quem te proteja. O que é bom e ruim, né? Porque se você mantém ele no campo do prazer, nesse campo do princípio do prazer, você mantém ele no campo da infância. Você mantém ele no campo da infância instintual, da infância pulsional,
e não adianta, você ele não vai crescer, vai ter a síndrome do Peter Pan. Aquele cara de 30 anos está em casa com a mãe. O cara não trabalha, porque assim, você está em casa, se você trabalha, você ajuda em casa, né? Enfim, cuida dos pais, tudo bem, né? Ou não, eu sou filho único, então não quero casar, ou tive um casamento que deu errado, eu vou voltar para casa dos meus pais e vou cuidar deles, né? É algo muito bom, inclusive. Agora tem aquele cara que tem 30 anos, está dentro de casa, não trabalha, ou trabalha, mas não ajuda em nada em casa, os pais é quem sustentam. Isso é síndrome de Peter Pan. O pai coloca sobre ele, o pai e a mãe, esse véu do prazer, e ele não sabe lidar com a realidade. Ele olha para a realidade e não sabe lidar, não sabe o que fazer, ele tem medo. Então esse rito de passagem do jovem ir morar só simboliza: eu estou pronto para encarar a realidade, mesmo que ele não esteja, né? Mesmo que ele não esteja, porque ninguém está pronto para encarar a realidade, mas simboliza que ele quer fazer isso, que ele quer tentar, né? E as famílias normalmente encorajam isso. Na Suíça, por exemplo, o jovem fez 18, ele vai para fora de casa, ele vai para estudar. É regra, sabe? Não é que os pais expulsam, mas o governo ele investe. Vai estudar, vai para outro canto, e assim, o jovem vai encarar a realidade. Bom, esse foi o segundo vídeo, né? Vamos conversar depois, né, sobre eles, se vocês têm algumas dúvidas. Eu preciso que vocês me digam se vocês vão querer conversar hoje ou amanhã. Vou mandar um áudio para a Márcia também, para que eu me programe, porque se vocês preferirem amanhã, vou ver se eu faço mais uns 2 vídeos e mando para vocês. Tá certo? Um abraço.